Paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um no dia de hoje, tudo sempre, em nome de Jesus. Vou fazer uma leitura dissertativa aqui no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. O filho pródigo. E diz assim: E disse um certo homem tinha dois filhos. É possível que a ovelha e a moeda representem os gentios que eram muito procurados por serem desamparados. O pródigo representa o judeu, que não era muito procurado, mas teve que ir por decisão própria, como acontecerá na segunda vinda. E o mais moço deles disse a seu pai: Será que, tratado como o povo judeu, embora seja óbvio que pode ser aplicado a qualquer e a todos, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence? Era típico da lei romana dessa época, e ele repartiu por eles a herança. Pelo uso do pronome eles, parece que havia certa quantia garantida pela lei para cada um. O mais jovem tomou a sua e partiu. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Diz respeito à herança que ele, na verdade, não havia obtido, mas recebido gratuitamente por causa do seu relacionamento com seu pai. O filho pecou então ainda na casa de seu pai. Pecou no momento em que desejou os bens do pai, sem a companhia dele, e foram necessários apenas alguns dias para que se encontrasse numa terra longínqua. A apostasia começa no coração e muito depressa coloca os pés com os porcos. O pecado o levará mais longe do que você quer ir. Ele custará mais do que pode pagar. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Isso caracteriza o mundo. E havendo ele gastado tudo, Satanás não reabastece, ele só usa e abusa. Houve uma grande fome naquela terra. No final, a fome sobrevirá ao crente obstinado e começou a padecer necessidades. Essa foi a primeira vez em sua vida que ele havia vivenciado uma situação difícil como esta. Ela sempre havia tido abundância na casa do seu pai, mas agora sua carência apenas aumentaria. E se achegou a um dos cidadãos daquela terra. As palavras se achegou significa que ele insistiu para um empregador relutante o admitisse. Em resumo, ele foi reduzido a mendigar, o qual o enviou para os seus campos e apacentar porcos. Representava a tarefa mais degradante que um judeu poderia desempenhar. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Quer dizer que ele não apenas alimentava os porcos, mas também era obrigado a comer o que eles comiam também. De alguma forma, se encontrava ali na pior das situações. Ele havia caído assim tão baixo, mas ninguém lhe dava nada. No campo do diabo, nada é de graça. Tudo tem que ser comprado, e comprado por um terrível preço. E tomando em si, admitiu completamente o que ele era e onde estava. Disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Muitos têm comprado a mentira de Satanás de que viver para Deus o priva de muitas coisas boas. Nada poderia estar mais longe da verdade, e eu aqui pereço de fome. Embora a ilustração fale no sentido físico, a lição espiritual
que ela comunica diz respeito à alma do homem, que sem sede do Senhor e que só pode ser saciada pelo Senhor e nunca por coisas mundanas. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante de ti. O primeiro passo para a alma, permitente até que esse passo seja dado, o fato de ter se dado conta de sua necessidade, nada pode fazer. A expressão levantar-me-ei nos diz que o caminho para Deus é sempre ascendente, enquanto para Satanás é sempre descendente. O jovem não alegou circunstâncias atenuantes, não jogou a culpa em outros, em algo que havia sido injusto com ele. Ele colocou a culpa diretamente no seu devido lugar, em si mesmo. Deus sempre exige a confissão do pecado, 1 João 1,9. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Apresenta a segunda exigência, admitiu ser indigno, a posição de humildade que é necessária. No entanto, Deus nunca recebeu ninguém como tal. Em outras palavras, ele nunca converterá a um filho num empregado. Ele levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes sobre o seu pescoço e o beijou. Qualquer pessoa pode fazer isso, e assim, se assim o desejar. Apocalipse 22:17. O pai estava ansiosamente esperando. O Senhor sempre tem compaixão. A única ocasião na Bíblia de Deus correndo é isso, que para dar as boas-vindas a uma alma perdida à sua volta ao lar. É o que espera todo pecador que vai ao Senhor. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O jovem chegou a esse ponto. Ele tinha a intenção de continuar, como o versículo 19 revela. Fazem-me como um dos teus jornaleiros, mas o pai o interrompeu. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe um anel na mão e alparpas nos pés. A graça correu para beijar o pródigo em seus farrapos, e a justiça se apressou para vesti-lo com o seu manto. Com o manto era o de 2 Coríntios 5:21. O anel de que fala aqui era um selo, ou anel de selo, que pode ser comparado a um cartão de crédito atual. O anel levava o timbre da casa de seu pai. Isso indica posse, já que os escravos não usavam sapatos. Todas essas coisas foram fornecidas a ele e declarada sua condição de filho. Os servos não eram vestidos nem festejados desse modo. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Significa que o jovem já estava de volta à aliança e é celebrado com festa. A alegria verdadeira nunca está nas bebidas alcoólicas ou em outras coisas, mas apenas em Cristo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Retrata de modo belo a experiência da salvação. E começaram a alegrar-se. Mais uma vez, Cristo proclama a alegria por uma alma perdida que retorna ao lar. E o seu filho mais velho estava no campo. O fato de que o pai não trouxe o filho mais velho para
a celebração diz-nos que ele conhecia o coração dele, e por isso o deixou no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu músicas e danças. Significa celebração, que estava correndo por causa da volta do pródigo. E chamando um dos servos, revela que o servo sabia mais sobre os assuntos do pai que ele, o filho mais velho. Perguntou-lhe o que era aquilo. Revela que ele não sabia sequer que era mais precioso ao coração do pai. E ele, o servo, lhe disse: teu irmão veio. É assombroso que estivesse ocorrendo algo dessa magnitude e ele não sabia de nada. E a razão será óbvia dentro de um pouco. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Revela a celebração que aconteceu no céu pela salvação das almas, e deveria ocorrer também na terra, entre os crentes. No entanto, na maior parte do tempo, a alegria e a energia são desperdiçadas em outras ocupações. Então ele se indignou, mostra a verdadeira natureza do coração, e porque ele não sabia o que estava acontecendo, o irmão mais velho retrata o fariseu. Ele não entendia a alegria do pai, nem participava dela, e não queria entrar. Revela a rebeldia, a rebelião. Jesus disse que os escribas e os fariseus não entrariam no céu, e eles tentaram não deixar que outros entrassem. Mateus 23:13. E saindo o pai lhe rogava que entrasse. Revela Jesus fazendo o convite aos escribas e aos fariseus, mas como neste caso, em vão a paciência que ele tinha, mostrada com o pródigo. Ele a demonstra com os rebeldes também. Assim é o nosso Pai Celestial. Mas ele respondendo disse ao Pai, aqui fala, será uma resposta totalmente diferente da do seu irmão mais novo. Eis que te sirvo há tantos anos. Foi dito na esfera do mérito. Ele pensava dessa maneira, porque não tinha nenhum relacionamento com o Pai. Por conseguinte, para ele era só um trabalho. Ele servia por todos os méritos errados, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Hipocrisia. Ele declara ter obedecido perfeitamente. Ele queria a alegria por todos os motivos incorretos. Isso mostra que moralmente estava tão perdido para o seu pai como havia estado seu irmão mais novo. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. Agora retrata-o renegando qualquer relacionamento com o seu irmão mais novo. A hipocrisia sempre se sente assim. As tuas frases, você nunca me deste um cabrito para alegrar-me, e este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mostram o ódio do seu coração ao seu pai e ao seu irmão. E uma proclamação de autojustiça, que não pode conceber uma coisa desse tipo. Em vez disso, alegrar-se, o irmão mais novo deveria ser castigado, e com severidade, ou pelo menos era o que o irmão mais velho pensava. Não entendendo a graça, essa é a atitude, infelizmente, da maioria dos cristãos de hoje. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Este fato diz que ele realmente não tinha tomado parte dessas riquezas, embora fossem suas. Bastando apenas pedir, ele tinha tentado obtê-las, o que era desnecessário e realmente inaceitável. Ele não havia entendido realmente o significado da salvação, mas era justo, necessário alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, morto em transgressões e pecado, e reviveu, veio a Cristo. Tinha se perdido e foi achado. O sacrifício do bezerro imaculado era necessário antes que se pudesse desfrutar da festa. Se o pródigo tivesse rejeitado as vestes e reivindicado o direito de entrar na casa do pai em seus farrapos e nudez, ele, como Caim, teria sido rejeitado, mas o seu arrependimento foi verdadeiro. E então ele aceitou essas dádivas que asseguram a pureza, a perpetuidade e a posição e a provisão. É assim, irmãos, quantas das vezes nos vemos como um filho pródigo, aonde que deixamos de fazer aquilo que é do agrado de Deus, aquilo que é da vontade de Deus, esperar o tempo de Deus e buscamos com as nossas forças aquilo que ainda não é nosso. E depois nos vemos sem nada, nos vemos humilhados, nos vemos caídos, sem a presença de Deus. Não que Ele está ausente, mas que Ele muitas das vezes está em silêncio, deixando com que nós possamos ser acordados, ser impactados através do agir do Espírito Santo, revelando o pecado sobre a minha e a tua vida, para que possamos vir como filho pródigo, não como irmão que não pegou aquilo que ainda não era seu, mas que tinha tudo na mesa do Pai, mas o coração desse irmão era ruim, era um coração que não aceitava o perdão do seu próprio irmão. Se até aquele que era do seu sangue ele não perdoava, que dirá do vizinho e do empregado? Mas não é esse o amor de Cristo. O amor de Cristo é que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, a reconhecer os nossos pecados e não colocar a culpa em outro e nem em ninguém que possa ter passado ou participado do nosso erro, porque ninguém induz a outro a cometer o erro se aquilo já não estiver no coração do outro, mas cada um assume o seu próprio erro, como fez o filho pródigo, como fez Davi em toda a sua vida, não acusando ninguém, mas levando sobre si toda a culpa. Por isso Davi era a menina dos olhos do Senhor, porque ele temia e amava o Senhor. Mesmo quando errava, ele se reconciliava com o Senhor e pedia perdão e não acusava ninguém. Então que nós possamos aprender diante dessa palavra, que a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo está à porta. Basta nós reconhecermos o nosso mal, o nosso pecado e nos entregarmos a Ele. E Ele não vai nos receber como um escravo, mas vai nos receber como um filho. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.